Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula Física Aplicada B, onde nós vamos continuar a nossa terceira parte, Estática dos Fluidos, onde nós começaremos com equilíbrio em um campo de forças, tá certo? Equilíbrio em um campo de forças. Tá? Então, vamos considerar um fluido em equilíbrio num campo de forças, admitindo que ΔF tá, seja igual a F ΔV seja ΔF F ΔV a força volumétrica que vai atuar sobre um volume ΔV do nosso fluido em questão, tá? Agora, a densidade de força F, a força por unidade de volume, corresponde a F ρ G. Tudo bem? Certo? Agora, no caso de um campo gravitacional, tudo bem? Vamos imaginar aí, né? Eu já fiz esse exemplo em sala, né, na nossa aula anterior, tá? Onde eu tenha para a gente poder verificar o efeito das forças volumétricas, né? Vou tentar reproduzir aqui, tá? Exemplo, né? Nós temos aqui o meu elemento em questão, meu tipo um cilindro, né? Para que a gente possa obter o efeito das forças volumétricas sobre o equilíbrio de um elemento de volume cilíndrico desse tipo, né? A gente pode considerar aqui, tá? O nosso eixo Z. Tudo bem? Os nossos vetores. Tá certo? Meu elemento diferencial de área. Tá certo? E as nossas respectivas pressões, né? Pressão X, Y, Z. A minha pressão linha, né? X, também Y, só que com a relação, né? Z mais DZ. Tudo bem? Então é preciso, né, conforme nós vimos na nossa explicação anterior, incluir no nosso cálculo, né, infinitésimos que sejam da seguinte ordem, né, ds e dz. Tá certo? ds e dz. Tá? A gente pode verificar então que essa força volumétrica nessa direção Z que ela está atuando, né, que atua sobre o cilindro, é dado conforme nossas equações que nós vimos anteriores. Como essa tela já está cheia, vou providenciar uma outra, né? F de Z vai ser igual ao meu ds dz, tudo bem? Tá certo?
as coordenadas dos pontos, conforme nosso cilindro anterior, né? No ponto P, no ponto P', tá? Elas são respectivamente, conforme nós vimos, né? X, Y e Z, e também X, Y e Z mais DZ. Tá certo? Z mais DZ. Então, a contribuição das forças superficiais vai ser o quê? Né? Lembra da nossa aula, né, sobre a expressão, a verificação das pressões num fluido, né? Menos P, X, Y de Z mais DZ, mais P de X, Y, Z, vezes meu ds, a meu diferencial de área, tá? A gente não pode, né, mais empregar alguns recursos que nós utilizamos, né, aquela aproximação da aula anterior, tá? Então agora a gente tem a menos do infinitésimo de ordem superior uma outra equação dada por, né? Ajeitar aqui esse pincel, pronto. P de x, né? Y, z mais dz, menos P em função de x, y, z, que vai ser igual a dp dz, tá certo? Onde essa minha derivada da pressão é em função de x, y e z, tá? dz, certo? Tudo bem? De tal forma que se a gente somar, né, as nossas duas equações anteriores, a condição de equilíbrio vai ficar da seguinte forma. F de z menos dp dz vai ser igual, né? Igual não, multiplicado pelo meu ds dz. E isso aqui igual a zero, certo? Igual a zero, tá? O que vai fornecer para a gente como resultado isso aqui, né? O que eu vou obter? Que meu f de z vai ser igual a dp dz, tá? Isso daqui vocês vão ver futuramente que é bastante importante, tá? Ou seja, essa minha equação, que eu vou chamar de barulho, de alfa, né? Essa equação alfa é a componente z da densidade de força volumétrica, né? E essa componente z de densidade de força volumétrica é igual à taxa de variação, tá? Taxa de variação da pressão com relação a essa minha componente z. Tudo bem? Prosseguindo. Da mesma maneira que a gente tomou o n, né? Falei desses vetores unitários, né? O meu vetor n, né? Paralelo ao eixo z, tá certo? A gente poderia também, né, ter escolhido um cilindro com um n que fosse, né, paralelo aos eixos x ou ao eixo y, tá? Se a gente considerar os resultados que são comparáveis, né, análogos com as componentes f de x e f de y.
Logo, tá? Nós vamos ter um resultado bastante importante, que é f de x é igual a dp dx f de y é igual a dp dy e f de z é igual a dp dz. Tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de, já chamei aquela de alfa, né? Beta, gama e delta. Tudo bem? Essas equações, alfa, melhor, beta, gama e delta, é o que nós conhecemos, né, como as equações básicas, tá, da estática dos fluidos. Tá? Essas são as equações básicas da estática dos fluidos. Tudo bem? A gente lembrando, né, lá da... Vamos relembrar aí o conceito de gradiente, né, quando nós estudamos aqueles operadores, né, gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, a gente pode escrever com essa representação do gradiente que f, tá, é o gradiente de P. Né? Vou usar lá, vou escrever por extenso. Tudo bem? F é o gradiente de P. Tudo bem? Vou chamar essa equação de epsilon. Certo? Ou seja, o que a gente pode concluir disso, né? Que a densidade volumétrica, a densidade da força volumétrica, ela é igual ao gradiente da pressão. Tudo bem? Não esquece, tá? A densidade da força volumétrica corresponde ao gradiente da pressão. Tudo bem? E a gente também poderia continuar, né? A gente vai continuar dizendo que pelas propriedades gerais, né? Quando nós estudamos o gradiente, tá? O vetor gradiente de P, esse vetor aqui, tá? Gradiente P, ele é normal às superfícies isobáricas. Né? Quando nós estudamos gases, né? Nós sabemos que tem isobáricas, isocóricas, isotérmicas, né? Superfícies isobáricas são definidas como superfícies sob as quais as pressões, né, é constante. Tá certo? A pressão ela é constante. Tudo bem? Pressão é constante, tá? E ela vai apontar no sentido em que P, esse meu P, ele vai crescer com mais, né, mais depressa, tá? Mais rapidamente. Tudo bem? Conforme essa minha equação epsilon, tá? Estes são o sentido e a direção da força volumétrica no ponto correspondente, né, do fluido. Tudo bem? Prosseguindo. Ainda, né, por essa minha última equação, tá? Uma força volumétrica que sempre atua, né, sobre um fluido é a força gravitacional. Eu já falei isso anteriormente, né? Onde nós temos que F, tá, é igual a ρg, ou seja, é igual a
Também posso escrever assim, né? F menos ρ G na direção K. Eu vou chamar essa minha equação de... Já chamei de alfa, beta, gama, delta. Epsilon, vou chamar essa equação de φ. Tudo bem? Tomando o eixo Z, né? Não esquecer disso, tá? Tomando o eixo Z, orientado verticalmente para cima, tá? Nesse caso, para esse caso que eu estou analisando, né? O meu fx, a minha componente fy, são zero. Certo? São zero. E as equações, né? Aquela equação que a gente viu de cada componente, tá? Fx, Fy e Fz vão mostrar que a pressão, tá? A minha pressão vai depender só da altitude Z, ou seja, meu P será a função de Z. Tudo bem? Lembram da nossa análise do teorema, né, de Stevens, né? Tá certo? Como P é função do Z, nós temos que o meu menos ρg será igual a dp dz, né? Podemos escrever assim, né? A minha equação dp, a variável, né, a derivada da minha pressão em relação à componente z, será menos ρg. Menos ρg. Tá certo? Bom, como essa equação tiver aquela de φ, alfa, beta, gama, delta, epsilon, né? Eu vou chamar isso aqui de equação μ. Tudo bem? Logo, no campo gravitacional, o que nós vamos concluir? A pressão num fluido ela vai diminuir com a altitude, né? Ela decresce com a altitude. Tudo bem? E ela cresce com a profundidade, tá? Como seria, né? Como nós teremos que esperar, tá? A taxa de variação com altitude, ela é igual a um parâmetro chamado peso específico. Peso específico. Tudo bem? ρg do fluido, tá? Ou seja, peso, né, por unidade, peso por unidade de volume, tá? Agora, para o elemento de volume que nós fizemos, né, anteriormente, aquele cilindro que eu desenhei aí com as pressões, né, XYZ e PXYZ mais DZ, né, a força de pressão sobre a base inferior, ela excede aquela exercida sobre a base superior pelo fato do peso do fluido contido no cilindro, né, o que vai nos levar à nossa equação anterior, que é essa daqui mesmo, a minha equação μ. Né? Então, o que a gente pode dizer, né, que a força de pressão, né, vai exceder aquela exercida sobre a base superior, né, pelo peso superior do fluido contido no cilindro, o que nos remete a essa equação. Tudo bem? Então, pessoal,
essa é a nossa terceira parte. Eu acredito que eu vá complementar com mais 2 vídeos, né? Porque ainda falta explicar o teorema de Stevens, o teorema de Pascal e o teorema de Arquimedes, tá certo? Então, para todos, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.